Sétimo ano, boa tarde. Sétimo ano, eu vou relembrá-lo, tá? Até amanhã é a entrega do trabalho e o vídeo fazendo a explicação, tá? Até amanhã. Eu não vejo o pessoal se manifestar, né? Mas vamos ver. Só quero lembrá-los que é a primeira avaliação, tá? Só quero lembrá-los isso. É a primeira avaliação. Então, amanhã nós temos, amanhã, terça-feira, nós não temos aula, né? Se tivéssemos, essas aulas iriam ser para eu receber os trabalhos e recebendo, avaliando para somar as notas das atividades com o trabalho. Então, vejam bem, amanhã nós não temos aula. Vê se vocês entregam de hoje até amanhã, tá ok? E hoje nós vamos fazer a correção daquele assunto: complemento verbal, objeto direto e objeto indireto. No capítulo anterior, você estudou os 3 tipos de verbo transitivo: o direto, o indireto, o direto e indireto. Agora você vai conhecer como se classificam os complementos desse verbo. Primeira questão. Releia este trecho do artigo de opinião: os males do consumo desenfreado, e responda às questões. Atualmente, a sociedade ocidental possui uma relação intensa de consumo, o que vem gerando consequências irreversíveis ao meio ambiente. Letra A. Qual é o sujeito? Chama seu avô. Qual é o sujeito da forma verbal em destaque? Como você chegou a essa conclusão? A sociedade, preste atenção, qual é o sujeito? Fecha lá o portão. Qual é o sujeito da forma verbal em destaque? Como você chegou a essa conclusão? Então, o sujeito é a sociedade ocidental. O sujeito é a sociedade ocidental. Como você chegou a essa conclusão? Gente, só um momento que eu vou aqui atender rapidinho. Voltei. Tá. Então, veja bem. O sujeito é a sociedade ocidental. É o sujeito. Daí, como você chegou a essa conclusão? Vamos colocar assim. Deixa eu ver como eu vou resumir aqui. Vamos colocar o fato expresso pela forma verbal. O fato expresso pela forma verbal possui o verbo, o fato expresso pela forma verbal possui, grifem, possui, refere-se a esse termo, vírgula.
além de ambos concordarem entre si, estando o verbo na terceira pessoa do singular. Estando o verbo na terceira pessoa do singular. Letra B. Como o verbo possuir se classifica quanto à transitividade? Nesse contexto, ele é um verbo transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto ou intransitivo. Justifique sua resposta. Coloque verbo transitivo direto, vírgula, pois necessita de um complemento para ter sentido. Para ter sentido completo, que não deve ser iniciado por preposição. Que não deve ser iniciado por preposição. Letra C. Identifique e escreva o termo que completa o verbo possuir. O termo que completa o verbo possuir, grifem possuir, é uma relação intensa de consumo. É uma relação intensa de consumo. Coloque entre aspas. É uma relação intensa de consumo. 2. Agora releia outro trecho do artigo de opinião e responda as questões. Precisamos urgentemente de uma mudança de postura. A forma verbal destacada exige algum termo que complete seu sentido? Justifique sua resposta. Sim, o termo, abram aspas, de uma mudança de postura, fecha as aspas, completa o sentido dessa forma verbal. Completa o sentido dessa forma verbal. B. Com base nisso, como o verbo precisar pode ser classificado em relação à sua transitividade? Verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto. Explique como você chegou a essa conclusão, vírgula, pois, vírgula, para completar o sentido, vírgula, o verbo exige um complemento iniciado por preposição. O verbo exige um complemento iniciado por preposição. 3. A compreensão dos dois trechos analisados acima seria prejudicada caso os complementos dos verbos fossem retirados? Sim, vírgula, porque essas expressões, vírgula, são fundamentais para completar ambos os verbos possuir e precisar.
possuir e precisar. Ponto. Quem possui, vírgula. Quem possui, vírgula, em geral, vírgula, possui alguma coisa, vírgula. E quem precisa, vírgula, em geral, precisa de alguma coisa. Agora, página 153. Leia as informações presentes no texto a seguir e responda às questões. Você sabia que algumas bactérias ficam ainda mais perigosas no espaço? A NASA mandou esses seres para fora do planeta e descobriu que alguns podem se desenvolver mais rápidos por lá. A falta de gravidade modifica a forma com que água e comida interagem com as bactérias, favorecendo o crescimento delas. De acordo com o texto, as bactérias mencionadas são perigosas apenas em seu habitat natural? Explique. Não, vírgula. Os cientistas comprovaram que no espaço elas oferecem ainda mais perigos, vírgula. Por ser um ambiente favorável ao seu desenvolvimento. B. Informações com as veiculadas desse texto costumam basear-se em pesquisas pesquisa em experimentos feitos anteriormente. Em sua opinião, esses dados são importantes porque, sim, vírgula, pois eles garantem a veracidade das informações, vírgula, dando ao leitor a segurança de que o fato exposto não foi inventado. C. Qual é a transitividade do verbo descobrir nesse texto? Justifique sua resposta. Verbo transitivo direto, vírgula, pois necessita de um termo não preposicionado que o complemente. D. Analise os verbos modificar e interagir no texto acima. Qual é a semelhança e a diferença entre eles quanto à transitividade? Semelhança, ponto e vírgula. Ambos são verbos transitivos, vírgula, portanto, vírgula, necessitam de complemento. Ponto a seguir. Diferença, ponto e vírgula. O verbo modificar, grife em modificar, é transitivo direto e possui um objeto direto, vírgula. Já o verbo interagir, grife interagir,
é transitivo indireto e possui objeto indireto. Quando ele é transitivo direto, o objeto é direto. Quando ele é transitivo indireto, o objeto também é indireto. E quais são os objetos desses verbos? Classifique-os. Modificar. 2 pontos. A forma. Grifem a forma que é o objeto. Daí abra um parêntese e coloque objeto direto. Feche o parêntese. Interagir, 2 pontos. Com as bactérias, que é o complemento, grifem com as bactérias. Abra um parêntese, objeto indireto. Com as bactérias, o com é uma preposição. 2. Observe as capas dos livros a seguir para responder às questões. Domingos Pellegrini. Árvore que dava dinheiro. Histórias que eu gosto de contar. A. Qual é a transitividade das formas verbais empregada nas capas acima? Justifique. Preste bem atenção. Domingos Pellegrini. A árvore que dava dinheiro. Qual é o verbo? Dava. Então, coloque. Dava. Justifique sua resposta. Dava. Verbo transitivo direto, pois não vem auxiliado de preposição. Dava, verbo transitivo direto, vírgula, pois não vem auxiliado de preposição. Agora, histórias que eu gosto de contar. Coloque gosto. Sempre grifando os verbos. Gosto. Verbo transitivo indireto, auxiliado da preposição de. Verbo transitivo indireto, auxiliado da preposição de. B. Quais são os objetos dessas formas verbais como elas são classificadas? Coloque dava. O objeto é dinheiro. Coloque dinheiro e grife. Abra um parêntese, se ele era transitivo direto, então, parêntese, objeto direto. Daí, gosto de quê? De estudar, coloque de estudar, é o complemento, grife. Dentro de um parêntese, vem acompanhado da preposição de, objeto indireto. Página 154. Leia a notícia a seguir e responda às questões. Cachorro tem mais 20 tipos sanguíneos. Cachorros tem no plural, né? Mais de 20 tipos sanguíneos. Embora 6 sejam os mais comuns e 2 cubram 71% da população canina no Brasil. E, assim como humanos, quando eles ficam doentes, precisam da transfusão de sangue. O problema é que os bancos de sangue canino no país estão sempre vazios. Na maioria das vezes, quando o animal precisa de transfusão, ele acaba morrendo
diz a veterinária Tatiane Marise. Contra isso, foi criado no Recife o app Sangue Amigo, que conecta cachorros doadores com os doentes. É só fazer um cadastro e quando algum animal por perto precisar, você recebe sua notificação. Mas só podem doar sangue os cães que têm entre 1 e 8 anos e que pesam mais de 27 quilos. Qual foi a estratégia usada para o abastecimento de sangue canino no Recife? O que você achou dela? A criação de um app para notificar o dono que cadastrar seu animal. O que você achou dela? Sua resposta pessoal. B. Qual é a transitividade do verbo ter no início do texto? Verbo transitivo direto. Qual é o termo que complementa o sentido desse verbo? Como ele é classificado? Mais de 20 tipos sanguíneos. Coloque entre aspas. Ponto. Objeto direto. Qual das palavras que compõem esse termo é a mais importante? A mais importante é tipos. Grifem, tipos. A qual classe gramatical ela pertence? A classe dos substantivos. Você viu que o núcleo do sujeito é a palavra central de maior importância entre todas as que constituem o sujeito. Sabendo disso, como é chamada a palavra mais importante entre aquelas que constituem o objeto de um verbo? Núcleo do objeto direto ou indireto. Núcleo do objeto direto ou indireto. Classifique sintaticamente os seguintes termos desse trecho, ou seja, de acordo com a função que eles exercem na oração. Conecta. Coloque conecta entre aspas. Verbo transitivo direto e indireto. Cachorros doadores, entre aspas. Objeto direto. Com os doentes, coloque entre aspas, que é o outro objeto. Com os doentes, fecha as aspas. Objeto indireto, preposição é com. Agora explique como você chegou a essa conclusão. Como foi que você chegou a essa conclusão? Para saber que teríamos verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto. Daí quem colocou assim? O verbo conectar é um verbo transitivo direto e indireto, pois ele tem dois complementos. Um com objeto direto e o outro com objeto indireto. Tá? Era essa a resposta. O verbo conectar, ele tem dois complementos, um com objeto direto e o outro com objeto indireto. Agora, quinta. Leia o texto a seguir e responda às questões. Eu já li quando eu estava explicando a atividade, tá? Agora eu vou só responder. Letra A. O que você achou da ideia dessa biblioteca futuro?
acredito que leram o texto várias vezes para poder responder, né? Então, essa resposta é pessoal. O que você achou da ideia dessa biblioteca futuro, biblioteca do futuro, em que as pessoas iriam morrer e não chegavam a ver essa biblioteca, né? Resposta pessoal. B. Qual a transitividade das formas verbais em destaque? Aqui nós temos contribuir, transformarão, confiaram, falam e terão. Então, vamos colocar um de cada vez. Então, vamos colocar contribuir. Contribuir. Verbo transitivo indireto. A senhora já vai encerrar? Por que já vai acabar? Porque a Kelly já está mandando mensagem. Depois. Contribuir. Verbo transitivo indireto. Vírgula. Transformarão, sempre grifando os verbos. Verbo transitivo direto e indireto. Confiaram, sempre grifando o verbo. Verbo transitivo direto e indireto. Falam, verbo transitivo indireto. Terão, verbo transitivo direto. Fundou, verbo transitivo direto. Resistiam. Nem vi esses outros. Ah, porque tem aqui embaixo. Resistiam. Verbo transitivo indireto. Chama. Verbo transitivo direto e indireto. Usaremos. Verbo transitivo direto. C. Escreva quais são os objetos dessas formas verbais e como eles são classificados. Contribuir. Com que, né? Contribuir 2 pontos. Com textos que só serão publicados daqui a 96 anos. Esse aí todo é o objeto. Contribuir com que? Com textos que só serão publicados daqui a 96 anos. Grifem o objeto. Daí na frente coloque objeto indireto. Tem a preposição com. Ponto e vírgula. Transformarão. O objeto só é C, só o S e o E. Transformarão 2 pontos. C. Abra um parêntese e coloque objeto direto. Feche o parêntese. Transformarão sem que em livros. Em livros. Grifem. Objeto indireto. O em preposição. Dentro de um parêntese. Ponto e vírgula. Confiaram. Objeto. Seus trabalhos. Sempre grifando o objeto. Dentro de um parêntese. Objeto direto. A equipe da biblioteca do futuro. Outro complemento. A equipe da biblioteca do futuro. Abra um parêntese. Objeto indireto. Preposição a, craseado. Ponto e vírgula. Verbo falam. Objeto. Sobre o tempo e imaginação. Sobre o tempo e imaginação.
sobre a preposição. Parêntese, objeto indireto. Ponto e vírgula. Terão, com a O tio. Objeto, a oportunidade. Dentro de um parêntese, objeto direto. Ponto e vírgula. Verbo fundou. Objeto, a biblioteca. Grifando. Parêntese, objeto direto. Objeto direto. Ponto e vírgula. Resistam. Objeto, a passagem do tempo. Acraseado preposição. Abra um parêntese. Objeto indireto. Chama, que é outro verbo. Chama. Objeto, a biblioteca. Parêntese, objeto direto. De uma obra de arte orgânica que vive e respira. Preposição de. Parêntese, objeto indireto. Ponto e vírgula. Último verbo, usaremos. Objeto, livros